Thiago da DLT Academy aqui, e eu vou atualizar vocês um pouco aqui sobre a IOTA, que já faz um tempo que eu não faço vídeo, né, sobre ela, e muitos de vocês aí chegaram no canal através dela. Para saber mais sobre ela, eu vou mostrar aqui algumas atualizações para vocês. E algumas coisas que aconteceram nos últimos meses. Primeira coisa foi, aqui está uma das críticas, né, que fizeram de algumas coisas que aconteceram, que é das carteiras da IOTA. Em primeiro lugar, pessoal, realmente essas carteiras estavam sumindo, estava tendo problemas, e tem até essa crítica aqui desse cara, que ele fez uma crítica sobre esse problema das transferências, da perda de fundos. Então eu vou deixar o link aí na descrição também. Mas tem uma resposta que não é feita por um cara não é feita por alguém que trabalha na IOTA, é um voluntário, digamos assim. É que nem a gente aqui da DLT Academy, mas ele fez um artigo aqui, resposta diretamente a esse artigo, que é basicamente o que o pessoal estava reclamando, né, da IOTA tá perdendo fundos com a carteira, aquela carteira lá e tudo. E eu li aqui esse artigo aqui, e realmente, pessoal, era um pouco do que eu pensava também, que, em primeiro lugar, a IOTA, ela não foi feita como uma moeda normal, de você ter a carteira, de você usar só para transferir. Ela foi feita mais para pequenas máquinas virtuais, como o Raspberry Pi, ou outras máquinas virtuais, ou dispositivos operacionais assim menores, que ela é feita para internet das coisas, né, como o próprio nome diz. Então ela é muito especializada em outras coisas. Então essa parte da carteira ficou meio que em segundo plano, assim, não era a prioridade da IOTA. Então ela fez uma carteira, muitas dessas carteiras nem era ela que fez, foi de alguns desenvolvedores lá, que é software livre, né? E acabou que teve esses problemas. Outro problema também que aconteceu disso de não sincronizar, de demorar, esses problemas com a carteira, de perder fundos também, muitos deles era porque o pessoal estava fazendo um hash, né, fazendo as carteiras deles em sites scam, em sites que não eram oficiais da IOTA, e que acabava que roubava mesmo, que sumia alguns, pelo menos alguns foram assim. Outros foram decorrência realmente de problemas da carteira. Mas foi bem exagerado isso, tá? A maioria dos problemas era mau uso da carteira mesmo. Mesmo a carteira sendo muito ruinzinha, mesmo a carteira de antigamente, né? Porque isso foi já há alguns meses. Isso já foi resolvido, já está bem resolvido. Mas é uma das coisas que aconteceram aí no passado, que eu estou atualizando vocês aí. Então eu vou deixar o link também dele explicando aqui o que estava acontecendo na descrição. E esse foi um dos problemas aí. Como eu tenho aqui, ó, eu já vou atualizar vocês aqui. Saiu a atualização da carteira da Trinity, né? A Trinity Wallet, que é uma carteira aí mais desenvolvida, aí, mais testada, uma carteira bem melhor, com mais segurança, que vai ser aí bem mais proveitoso aí para quem quiser guardar em uma carteira, não quiser deixar na exchange. Então é uma carteira bem mais complexa, bem melhor trabalhada, e que vai estar servindo aí muito bem para quem quiser usar. Eu vou deixar o link aí na descrição desse artigo também, se você quiser dar uma olhada aí de como é que vai funcionar a carteira. Mas é uma carteira bem bacana, eu já dei uma olhada nela. E aqui está todo o detalhe de como ela funciona, para não cometerem erros.
E essa questão do pessoal tem a maioria dos problemas que tiveram com a IOTA foi mau uso de usuário, foi gente que não estava salvando aí de maneira indevida, que era muito fácil pegar e tem aqui um artigo com algumas dicas de segurança para vocês não salvarem em qualquer lugar, para vocês não pegarem hash em qualquer site, para vocês usarem melhor aí a IOTA, tá? No caso, a IOTA não foi feita para usar que nem as outras criptomoedas, né? Que é de você guardar e deixar mais. Tem uma vertente aí que está deixando tudo preparado para que ela funcione também como qualquer outra moeda. Então, funcionar assim para usuários como a gente assim, que quer comprar e guardar numa carteira ou ficar transferindo de dependendo aí das formas aí, dependendo do nó que você quer fazer, tudo vai estar melhor explicado, está sendo melhor desenvolvido, principalmente nesses últimos dias aí. Outro problema também foi o MIT publicou aí alguns alunos, né, do departamento lá de criptomoedas do MIT Media Labs, né? Eles fizeram aí alguns testes em alguns repositórios do GitHub, em alguns códigos e descobriram supostas vulnerabilidades na IOTA. E acabou, né, que isso foi aí, gerou bastante repercussão e até foi mais aprofundado aí por algumas pessoas lá no MIT. Não é o MIT inteiro, é só um departamento, algumas pessoas lá que testaram alguns repositórios e aí acharam supostos bugs, né? Um dos principais bugs lá é um que permitia você duplicar, teoricamente permitia você duplicar a IOTA. Não conseguiram duplicar a IOTA, mas eles aqui supuseram, né, que supostamente daria para duplicar a IOTA, mas não é bem assim, tá, pessoal? O repositório, esse código que eles pegaram, que eles testaram, que eles teorizaram que supostamente poderia servir para duplicar a IOTA, era um repositório de teste, era um teste e ainda era uma armadilha justamente justaposta aí para não duplicar em IOTA. Então era mais ou menos o contrário. A IOTA levou bastante a sério isso e fez milhares de vários artigos, tá? Não milhares, mas uma série de artigos. Então essa é uma introdução aí e fez milhares de artigos. Eu estou aqui na parte 3 de 4 artigos muito completos. Aqui eu já até coloquei para traduzir aqui, ó, que é uma resposta, né, da Fundação IOTA a essa análise aí do laboratório do MIT, que mostra aí em detalhes os erros que tiveram nesse relatório aí do MIT e muito bem explicado aí também as supostas vulnerabilidades da IOTA, que foram bem refutadas, bem desmentidas aqui. E houve até um vazamento de e-mails aí que supostamente o MIT também teria um certo viés aí em tentar atacar a IOTA por causa de alguns projetos aí pessoais. Foi meio pessoal assim esse ataque para o IOTA. Da mesma forma que esse cara aqui foi visto um pouco da vida dele também, que ele tem alguns projetos aí fracassados em blockchain, ele é bem envolvido aí com Bitcoin e que foi meio que pessoal para ele meio que falar mal aí da IOTA, que até esse cara aqui fala muito sobre isso, assim, falando um pouco da vida pessoal. É claro que isso não importa, o que importa realmente é os argumentos, as críticas, mas todos esses ataques pela IOTA, que foram direcionados à IOTA, esses ataques aí de funge, né,
provocar medo, foram ataques realmente pessoais, assim, meio que pessoais, de pessoas que estavam envolvidas em outros projetos, que a IOTA meio que ameaçava, assim, esses projetos. Então, e que ameaça, né, a longo prazo esses projetos. Então, tá tudo desmentido. Eu li esses artigos já faz algum tempo, tá? Já faz aí alguns meses. Esses artigos aqui já faz um tempo que eu li. Isso daqui eu li hoje, né? Então é um compilado maior aí de todos os acontecimentos. E a resposta da IOTA eu achei muito interessante porque eles partiram tudo bem em pedacinhos, tudo que o MSI falou e refutaram tudo assim de uma maneira bem detalhada, bem técnica. Até outra crítica também que fizeram sobre o escalonamento da IOTA, sobre algumas coisas aqui, sobre a estrutura da IOTA mesmo. Esse artigo aqui eu li, inicialmente eu já pensei assim, em muitos problemas, por exemplo, o que ele fala aqui sobre os ataques de spam que poderiam acontecer na IOTA, sobre alguns problemas aí do async, né? Que eu já tinha mencionado, que é a IOTA colocou um async para colocar mais transações ali no Tangler para poder dimensionar melhor, porque o Tangler ele funciona com muitas transações, então quanto mais transações, mais rápido fica a rede. Então, ela colocou um async para meio que direcionar essas transações, porque estava tendo muitas poucas transações, estava tendo aí cerca aí de no máximo 10 transações por segundo, e ela precisaria de mais aí para ter um escalonamento melhor. Então, quanto mais transações, mais rápido a rede fica na IOTA. E aí ele faz uma análise aqui meio fundamentada, por exemplo, ele fala que poderiam, por causa disso, poderiam haver muitos ataques de spam, então transações falsas de poucos valores. E na verdade não, pessoal. Muita gente pode ter esse senso comum aí, de gente que veio aí do Bitcoin, que pode ter esse senso comum de que pode haver spams, né? Porque as transações, as taxas de transações evitam também os spams. E no caso, mesmo que tivesse spams, mesmo que fosse muitos spams aí para a rede IOTA, esses spams só fortaleceriam, porque a prova de trabalho que esses spams teriam que realizar, elas teriam que confirmar outras transações. Então, esses ataques de força bruta, por exemplo, eles estariam confirmando as próprias transações, basicamente. Então, eles estariam meio que segurando o próprio ataque. Então, é uma tecnologia muito incrível aí e que mesmo as críticas acabam convertendo aí para as possibilidades que o Tangler tem e a IOTA tem, né? E não poderia ser diferente, né? Diferente aqui, a IOTA fez um matemático que trabalha com a IOTA, que na IOTA tem criptógrafos, matemáticos, uma equipe muito grande trabalhando. Ele fez aqui um artigo, até traduzir aqui para vocês darem uma olhada, mostrando melhor como é que funciona alguns atributos do Tangler, algumas coisas aqui também sobre transações órfãos que podem acontecer, por exemplo, se acontecer de alguns nós, que era até uma crítica que estavam fazendo, de alguns nós simplesmente quererem confirmar apenas as próprias transações, nós egoístas, né? E ele explica muito bem aqui que isso seria inviável, e mesmo se acontecesse, outros nós poderiam garantir aí, digamos, o paralelo aí da rede, ele explica muito bem isso aqui. E ainda tem outros artigos ainda complementares a esse que ele fez. Então, a cada crítica que eles recebem, eles fazem assim, uma estruturação bastante bacana dessas críticas, sempre combatendo aí a desinformação aí sobre a IOTA. A IOTA vai receber muitos ataques desse tipo, gente que está emocionalmente envolvida com a blockchain, com o Bitcoin, que vai tentar atacar a IOTA
por ela ser uma alternativa à blockchain, não necessariamente ao Bitcoin. Tá chegando aí a Segwit, uma coisa, o Segwit já chegou, né? Tá chegando a Lightning Network, né? Que pretende aí deixar mais escalonável e mais, não só mais rápidas, mas mais baratas as transações com Bitcoin, né? E isso não necessariamente vai desbancar a IOTA, porque a IOTA ela não serve principalmente para transações, digamos, para remessas e transações como a Segwit pretende, né? Ela é mais voltada aí para a internet das coisas, o que volta lá no começo lá que eu falei, que mesmo o Bitcoin escalonando, mesmo o Bitcoin tendo taxas menores e podendo oferecer mais transações, a IOTA ela está focada na internet das coisas. A IOTA está focada, por exemplo, na criptografia quântica, que é o que me chamou a atenção na IOTA, é o que mais me chamou a atenção, porque ela usa um sistema de criptografia próprio, que é baseado em Trinary, né? E, e esse sistema me chamou tanta atenção assim, porque ele usa uma equação teórica de criptografia perfeita, que no caso, mesmo que um computador quântico mais superpoderoso aí conseguisse decifrar todas as chaves, por exemplo, decifrar todas as chaves da IOTA, a chave pública, junto com a chave privada, ele não conseguiria porque a chave pública, no caso, ela só seria usada uma vez. Então ele não conseguiria descobrir a chave privada através da chave pública, porque a chave pública ela é meio que desligada da chave privada, porque só é usada uma vez, e aí aquele sistema lá que te avisam da IOTA para só usar um endereço de cada vez, na verdade que pode comprometer a segurança, só compromete a segurança, por exemplo, em computadores quânticos. Mesmo com essa segurança, que pode ser comprometida aí de você usar mais de uma vez um endereço da IOTA, mesmo assim, a criptografia é maior, por exemplo, do que outras moedas, do que seria necessário para, por exemplo, quebrar a criptografia de outras moedas, porque a chave pública da IOTA é enorme, a chave privada também é enorme, então as possibilidades de se quebrar a chave pública para conseguir a chave privada assim seria assim, realmente é difícil de explicar essa proporção assim do processamento que seria necessário para quebrar uma chave da IOTA, e mesmo que esse processamento, por exemplo, fosse alcançado, seria tarde demais. Ele ia tentar descobrir a chave pública com a chave privada, mas depois que já fosse utilizada essa chave pública, seria descartado e teria outra chave lá pública para ser usada depois, e a chave privada estaria segura, digamos assim. Então, sua chave privada e suas IOTAs estariam seguras mesmo sobre um ataque massivo, ataque de um computador quântico. Então, é até uma coisa que me perguntaram aí sobre como que se provaram que a IOTA é realmente a prova de computação quântica, né? E ela é teoricamente, né, a prova aí por causa desse sistema aí, a prova de falhas. A NEL usa um sistema parecido, que é o sistema prova de falhas bizantino, mas ela usa esse processo no processo de consenso dela e não no processo da chave pública e privada, né? Não na criptografia em si. E a IOTA é a única moeda à prova de computação quântica que usa isso na própria criptografia em si. Por isso que ela teve que recriar aí a sua criptografia do zero. Esse vídeo aí tá saindo um pouco ostensivo aí, mas outra coisa que, para não demorar muito, eu vou tentar encurtar aqui,
Mas outra coisa que chamou a atenção na IOTA aí nesses últimos meses foram as parcerias. Então ela fez parcerias com a Honda, com várias empresas, fez parceria com o metrô lá do Japão, com o governo do Japão lá, e com várias outras corporações e governos até. Então é muito bacana que a gente vê que ela está buscando parcerias que não só a tecnologia está sendo bem desenvolvida, como também o marketing, as parcerias estão sendo bem desenvolvidas na IOTA, né? Então, acho que é isso. Eu vou deixar todos os links aí na descrição. Vamos relembrar um pouco aqui o processo de acontecimentos, fazer um breve resumo aqui. Então, o que aconteceu nos últimos meses? Os problemas com a wallet, né, com muitos sites aí fakes que estavam distribuindo chaves privadas que eles tinham, né, o conhecimento dessas chaves e ficava fácil aí roubar, e vários outros tipos de ataques aí que estavam fazendo muita gente acabar usando mal as carteiras, e também essas carteiras não eram tão boas, eram carteiras que estavam em segundo plano. Outra coisa é isso daqui é explicando, né, melhor. Então, outro problema que teve foi o problema lá do MIT fazendo esse fund, né, que é o medo, incerteza, que é o medo, incerteza e dúvida, né, que, que acabou causando aí alguns problemas de queda na IOTA, mas só cresceu depois, né, e foram desmentidos aí. Aqui está o artigo do site oficial do MIT, e que foram refutados aí em uma ampla, em artigos bem explicados aí da IOTA, que desmentiu tudo isso e que teve más interpretações e algumas até meio maliciosas aí sobre algumas especificidades lá do código da IOTA. E foi tudo bem explicado. Tá aqui os artigos principais, são 4 artigos. Essa daqui é a parte 3, eu vou deixar aqui embaixo a primeira parte. Não vou deixar essa parte 3 mesmo, que foi a que eu achei mais interessante. E alguns problemas aí também, algumas críticas sobre a escalabilidade, sobre os sistemas fundamentais aí da IOTA, sobre a própria sistema, né, Tangler. E aqui respondendo direitinho, o matemático da IOTA respondendo direitinho aí esses problemas e sobre muitos outros aqui que continua na parte 2 desse artigo, que explica tudo direitinho aí sobre, não só sobre o sistema da IOTA, e como muito dessas críticas da IOTA são críticas infundamentadas, assim, de pessoas que não buscaram pesquisar antes sobre a IOTA, sobre o sistema da IOTA no geral, né? E as parcerias que a IOTA está fazendo, todo esse sistema também de marketing da IOTA que está muito bacana, que eles estão desenvolvendo aí uma vasta gama de contratação de criptógrafos, de matemáticos, de pessoas realmente muito boas que estão entrando aí para a equipe da IOTA. Como você pode ver aqui, ó, no blog da IOTA, a maioria dos artigos aqui são de pessoas chegando, pessoas que foram contratadas, e eles colocam muito bem aqui as equipes e as pessoas que estão chegando aí para ajudar no time da IOTA. A segurança, né? Se você vai mexer com carteiras, é bom dar uma olhada aqui nos protocolos de segurança aí para ter mais segurança e não cair aí em golpes que querem roubar aí sua chave privada. E também a Trinity, né? Trinity Wallet, que é a carteira da IOTA, a carteira nova aí da IOTA, que é uma carteira muito melhor. Uma carteira, um artigo que foi publicado ontem,
aqui detalhando aí sobre a carteira. E é uma carteira realmente muito boa e é uma opção agora para quem quer transferir da exchange para a carteira. Tem uma opção segura e confiável aí que pode ser usada. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Ficou meio exaustivo aqui, porque eu tentei simplificar bastante, mas é um assunto muito complicado, muito complexo, muito técnico. Então, muita coisa da IOTA aí, porque a IOTA muita coisa foi feita do zero, então são coisas muito novas. Quando foi o Bitcoin também foi desse jeito, muitos artigos, muitos problemas em carteira, muitos problemas em transferência, nunca eram vulnerabilidades de verdade. Então, na IOTA também nunca se encontraram vulnerabilidades de verdade. Mas sim alguns problemas assim na carteira, outros problemas de pessoas perdendo aí por mau uso. A mesma coisa aconteceu no começo do Bitcoin, então não é novidade, né? É só mais aí algumas especificidades aí do mercado. Então, se inscreva no canal se você quer comprar IOTAs, compre na Binance e na Gate, não, na Gate não tem. Na HitBTC tem também, a Binance e a HitBTC. Então eu vou deixar o link das duas aí na descrição, se você quiser dar uma olhada para comprar IOTAs. Eu não recomendo por agora, porque tem essa do medo do mercado, né? Dessa da dessa coisa toda do Segwit, né, que vai provocar um medo aí no mercado e vai meio que as pessoas que estavam na IOTA só por causa da escalabilidade ali de transferir, como se estivesse transferindo o Bitcoin, por exemplo, algumas podem acabar saindo, pode acabar diminuindo o preço aí da IOTA quando for lançado, e vai ser um momento bom aí para a gente comprar IOTA, para pessoas que querem aí comprar IOTA, vai ser um momento muito bacana, então já fique preparado, já faça suas contas aí na Binance, na HitBTC, e vai ser uma ótima oportunidade de comprar. Agora já está baixo, já tá bom para comprar, mas pode cair bastante depois do lançamento do Segwit, e depois com certeza vai aumentar aí conforme os lançamentos, o desenvolvimento da IOTA. E também não é só preço, né, pessoal? É a tecnologia mesmo, é uma tecnologia muito bacana. Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou.